Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Martandela e hoje eu vou tentar zerar Pokémon Quetzal só com o time do meu X1. E as regras são: só posso usar o time do meu X1 nas batalhas, não posso usar item nas batalhas e não posso dar cheats. E agora que eu já sei as regras, bora pro vídeo. Primeiramente eu ponho meu nome, Mortand, porque infelizmente não cabe Mortandela. Então eu pego meu inicial, um Screamtail, que eu chamo de Jigglypuff, porque ele é o paradoxo da Jigglypuff. Então eu capturo um Rattata como segundo membro da equipe, que eu já chamo de MC Ratão. A criatividade dos nomes tá uma bosta. Então eu vou enfrentar a rival. Contra ela, com o Max Strike eu consigo finalizar o Torchic e o Bulbasauro. Mas como o Squirtle deu Dynamax, eu não consegui finalizar ele com o Max Strike. Tive que finalizar no Kick Attack. Então eu pego a minha Pokédex e vou falar com meu pai, que me taca pra ajudar o Wally a capturar um Pokémon. E ele usa um Farfetch nível 100, mano. Bom, então eu capturo um Seedot como terceiro membro da equipe, que eu chamo de Wano. E sem perder tempo eu já evoluo ele para um Shiftry. Então eu vou enfrentar a Roxane. Aí nessa batalha com o Geodude, que é finalizado pelo bate do MC Ratão, já que ele tinha dado Terastal de Fantasma. E o Aerodactyl finaliza o meu MC Ratão. Então eu mando o Wano, que finaliza ele com o Max Rockfall. E ela manda o Glimmet, que toma o Max Overgrow e me dá o Max Quake. Então eu finalizo ela com Razor Leaf. Depois disso, eu dou um pau nos membros da equipe Aqua e falo com o pai do Steven. Na saída da cidade, a May vem me enfrentar. Ela inicia a batalha de Silcoon, que dá um terastal de inseto e é finalizada pelos Kick Attack do MC Ratão. Com isso, ela manda o Torchic e eu troco pro Jigglypuff, que finaliza ele com só alguns paus. Com isso, ela manda o Bulbasauro, que toma um Sing, mas acaba acordando. Então ele é finalizado por alguns paus. Contra o Squirtle, tentei usar Sing, mas não deu certo e eu acabei perdendo o Jigglypuff. Então mandei o Wano, que finalizou ele com apenas um Razor Leaf. Depois disso, eu vou para Dilford e entrego a carta para o Steven. Então eu compro uma Leaf Stone. Eu achei que tinha comprado uma, mas acabei comprando duas. Bobiei demais agora. Que eu já uso para evoluir o Wano para um Shiftry. E eu também rodo o cacete em membros da equipe Aqua. Depois eu vou enfrentar o Brawly. Contra ele, só com Leaf Blade, o Wano conseguiu finalizar os dois primeiros Pokémon dele. Mas contra o Flamengo eu não consigo fazer muita coisa e acabo caindo. Na verdade eu não consigo fazer nada, né? Então eu mando o Jigglypuff e dou um Disable, já que ele tinha usado um Bulk Up, depois de ter perdido a forma Dynamax. Então eu tento dar Sing, quando eu consigo eu troco para MC Ratão e dou um Max Lightning que finaliza ele, apesar de ter quase caído pro Double Kick. E no nível 20 a MC Ratão evolui para um Raticate. Depois eu vou enfrentar a rival. Contra ela o Beautifly cai para um Super Fang e um Kick Attack do MC Ratão. E o Squirtle cai para apenas alguns Charge Beam. Contra o Eevee ele é finalizado por alguns Kick Attack. E o Bulbasauro cai para um Super Fang e um Kick Attack. E o Convulsion, como ele dá a forma Dynamax, eu não consigo fazer muita coisa. Então eu mando o Wano na intenção de dar um rollout. Mas eu também sou finalizado. Então eu mando o Jigglypuff, que finaliza ele com apenas alguns Max Darkness. Com isso eu vou enfrentar o Wally, já que era um bem perto do outro. Eu inicio a batalha usando rollout, mas acabo ficando envenenado. O que não adianta muito, porque eu só caio depois de ter finalizado o Gible. Então, o Jigglypuff finaliza o resto do time dele. Que não era lá muita coisa. Pelo menos o Flyting era bonitinho, mas beleza não é força, então ele acabou se lascando também. Depois, eu vou enfrentar o Watson. Contra ele, o Luxio é finalizado por alguns Leaf Blades do ano, apesar de ficar curando. Então ele manda o Rotom, que é finalizado por apenas um. E o Kilowattrel nem me dá chance e me finaliza com Air Slash. Então eu mando MC Ratão, que também é finalizado. E sobra pra Jigglypuff acabar com tudo. Aí eu dou um Sing no Maniac Strike e finalizo ele com apenas alguns Max Darkness. E lá na caverna, onde temos uma cachoeira, eu vejo uma treta da equipe Aqua com a equipe Magma. Depois disso eu vou enfrentar o Max, líder da equipe Magma. Contra ele, o Maichena finaliza o meu MC Ratão, apesar dele ter dado alguns golpes. Então o Wano chega lá e finaliza ele o Camerupt com apenas alguns Leaf Blades. Com isso, ele manda o Golbat e eu acabo trocando pro Jigglypuff. E ele dá um Dynamax, eu fico tentando usar Sing, o que eu só consigo acertar depois que ele é finalizado. Mas como ele acorda depois, ele me finaliza. Então eu mando o Wano, que finaliza ele com Max Rockfall. Depois disso eu vou enfrentar a Flannery. Ela se a batalha com o Turco, que dá um terçal de voador, então eu finalizo ele com apenas alguns Charge Beam. Mas eu acabo ficando queimado no processo, e ele também usa uma poção. Então quando ele manda o Haldun, eu consigo dar apenas um Bubble Beam, mas eu já caio. Então eu mando o Jigglypuff e dou um Body Slam. E como ele estava quase me matando, eu dou um Parrot Song. O que nem adiantou muito, porque depois que ele me matou, eu finalizei o resto da equipe dela só usando rollout com o Wano.
Rapaziada, aquela regra lá de cheat tem uma exceção, que é essa aqui, que eu uso cheat pra pegar o Buzzwole, que é um dos membros da minha equipe. Já que pra poder pegar ele, eu ia conseguir pegar só no pós-game, e eu precisava zerar o jogo com o time. Então, se eu fosse guardar ele pro pós-game, não ia fazer muito sentido. Eu já aumentei o nível dele pro level cap, e sim, eu tô jogando com level cap, e eu chamo ele de Maromba. Eu esqueci de falar que eu tava jogando com level cap, mas no jogo tem level cap. Depois disso, eu vou enfrentar o meu pai. Ele inicia a batalha com o Staraptor, que é finalizado por alguns Dazzling do Jigglypuff. Então, ele manda o Obstagoon e eu dou Max Starfall, e como ele fica curando, eu finalizo ele com Dazzling. Com isso, ele manda o Kangaskhan, e eu dou um Party Song, mas sou finalizado com alguns Crunks. Então, eu mando o Ano e dou alguns Leaf Blades, mas ele troca por uma Shroud, que é finalizado no lugar, e contra o Kangaskhan, ele é finalizado por apenas um Power Up Punch. E nessa hora era pro pai do Ali me entregar o Surf, mas nesse jogo não tem HM. Então o Steven para pra falar comigo e eu rodo o cacete a alguns membros da equipe Aqua. Depois disso tudo, a May vem me enfrentar de novo. Ela inicia a batalha com o Beetlejuice, que é finalizado por alguns Dazzling do Jigglypuff, mas acaba deixando ele com vida pouca, então contra o Bulbasaur não consigo fazer muita coisa e acabo sendo finalizado. Então eu mando MC Ratão, que consegue finalizar o Bulbasaur. Com isso ela manda o Wartortle, que é finalizada pelo Leaf Blade do ano. E o Combusca é finalizado no Hurricane. E o resto do time dela eu consigo finalizar com apenas alguns Max Knuckle. E depois disso eu falo com o Steven, que me dá um item pra ver o Kecleon. Inclusive atrás dessa placa eu não sabia que tinha um Kecleon. Então eu vou atrás do Swablu, como mais um membro da equipe, que eu chamo carinhosamente de Algodão. Depois disso eu vou enfrentar o Inona. Ela inicia a batalha com o Bulbasaur, que é finalizado pelos Hyperfang da MC Ratão. Então ela manda o Glaceor, que já troca pro Togekiss, que acaba finalizando MC Ratão. Então eu mando Algodão e dou um Sing. Então eu mando o Jigglypuff, que apesar dele ficar curando, finaliza ele com apenas alguns Thunderbolts. Então ela manda o Corviknight, eu dou um Drain Punch e ela me finaliza. Então eu mando o Jigglypuff de volta, que finaliza ele com Thunderbolt. Então ela manda o Gliscor, que troca pro Pidgeotto, que já mega evolui, e é finalizado por alguns Max Light. Então ela manda o Gliscor, que dá o Dynamax e fica apanhando um pouco, até a hora que ele finaliza ela. Então eu mando o Algodão e tento dar um Sing, mas não dá certo. Então eu mando o Ano, que finaliza ele com Leaf Blade. Então eu pego o Magma Emblema e na caverna da equipe Magma o Altara evolui. Depois disso eu vou enfrentar a May na nossa última batalha. Ela inicia a batalha com o Beetlejuice, que é finalizado pelo Crunch do MC Ratão. E os Pokémons acabam aprendendo alguns golpes, o que eu acabei nem usando. Então ela mandou o Blaziken, que é finalizado pelo Max Geyser, apesar de ter dado a Mega Evolução. Com isso ela mandou o Ivysaur, que é finalizado no Max Strike. E o Squirtle eu dou um Max Light, mas ele acaba me finalizando, então eu mando o Ano, que finaliza ele no Leaf Blade. Com isso ela manda o Glaceon, que é finalizado pelo Brick Break. E contra o Multilex eu dou uns Brick Break, mas ele acaba me finalizando com Max Flare. Com isso eu mando Algodão e tento dar uns Dragon Rush, mas como não dá certo eu finalizo ele com apenas alguns Ice Beam. E depois disso eu vejo o Max acordando o Groudon e ele me chama para batalhar. Ele inicia a batalha com o Mychena, que é finalizado por um Crunch e um Hyperfang da MC Ratão. Com isso ele manda o Crobat e eu dou uns Thunderbolt, um Jigglypuff, mas eu fico envenenado, por isso eu acabo caindo. Então eu mando o Algodão, que finaliza ele no Ice Beam. Com isso, ele manda o Camerupt. E eu já troco para MC Ratão de volta. E dou um Max Geyser, que finaliza ele com apenas alguns golpes. Depois disso, eu vejo a equipe Aqua na maior cara de pau roubando o submarino desse cientista. Então eu vou lá atrás, mas eles acabam fugindo. Então eu pego o último membro da equipe, um Horsea, que eu chamo de Blue Marinho. E eu já evoluo ele para um Sidra. E compro a Dragon Scale e logo em seguida já gaivo nele. Dou para ele segurar. E numa batalha ele evolui para o Kingdra. Depois disso eu vou enfrentar o Tate e a Lisa. Eles iniciam a batalha com a Spatra e o Indeedee. E eu vou batendo, mas eles acabam finalizando a MC Ratão. E eu consigo finalizar o Spatra. Então eu mando o Blue Marinho. E ela manda o Gardevoir no lugar. Então eu fico lá batendo nela. Já que ela dá uma mega evolução, ela consegue finalizar o Jigglypuff. Apesar de eu ter finalizado o Indeedee. Então eu mando uma Maromba, que não faz literalmente merda nenhuma, e já cai. Com isso eles derrubam também o Blue Marinho e sobra pro Ano e o Algodão. Mas o Ano também não consegue fazer muita coisa e acaba caindo. Então eu boto os dois pra dormir e finalizo a Gardevoir no Pluck. E como a Alakazam quase tinha me derrubado, eu dou um Max Whirlwind e acabo finalizando a luta. Depois disso eu e o Steven vamos enfrentar o Max e o Tabita. Eu coloco na batalha o Algodão, o Blue Marinho e o Maromba. Eles iniciam de Mychena e Turco, que mudam para o Terastal de Fada e Fogo. E eles finalizam o Metang do Steven.
Então eu finalizo o Maichen e ele manda o Skarmory. O Max manda o Crobat, que é finalizado por alguns Dragon Breath. Então eles mandam o Mega Camerupt, que toma os Steel Wing e é finalizado pelo Bubble Beam. Com isso, o Turco finaliza pelo Marinho e é finalizado pelo Poison Jab. Com isso, eles mandam o Crobat, que dá Dynamax e finaliza o Maromba. Então, eu mando o Algodão, que finaliza ele no Max Hailstorm. Então, eles mandam o Maichena, que eu tinha esquecido dele, que é finalizado por alguns golpes meu e do Steven. E depois disso, eu vou enfrentar o Art. Ele inicia a batalha com o Maichena, que muda pro Terastal de Grama e é finalizada pelo Land. Então eu mando o Sharpedo, que mega evolui e me dá um Waterfall, mas é finalizado pelo Land também. E o Altair aprende Moonblast. Então ele manda o Crobat, que me finaliza no Dark Pulse, e com isso eu mando a Jigglypuff, que não consegue fazer muito, eu dou um Thunderbolt, mas sou finalizado pelo Sludge Bomb. Com isso eu mando MC Ratão, e ele cura. Então eu consigo finalizar ele com alguns Hyper Fang. E o Kingdra aprende Dragon Pulse. Então ele manda o Muck, que me finaliza. Então eu mando o Ano, que tenta dar um Brick Break, mas foi finalizado pelo Max 12, eu acho. Então eu mando o Algodão, que é finalizado pelo Max Restore. Então eu mando o Blue Marinho, e como ele não me dava muito dano, eu finalizo ele com o Max Jazer. E eu vejo o Art acordar o Kyogre com a orbe vermelha, porque o povo desse jogo é muito burro. E eles ficam lá falando um pouco e eu vou lá para Sutópolis, onde eu vejo o Groudon e o Kyogre saindo na mão, e eu chamo o Rayquaza para ir lá ajudar eles a parar com essa briga. Porque tudo se resolve com a criança de 10 anos. E depois disso eu vou enfrentar o último ginásio. Ele inicia a batalha com o Golisopod, que muda pro Terastal de Poison e já troca por causa da habilidade. Então ele manda o Gelicente, que é finalizado pelo Crunch. Enquanto o Gastrodon manda o Ano, que finaliza ele com um Leaf Blade. Com isso, ele manda o Slowbro e eu continuo e uso um Leaf Blade. Ele mega evolui, mas não adianta muito porque ele mal me dá dano e é finalizado pelo Leaf Blade. Contra o Quaquaval, eu mando o Algodão e dou um Moonblast. Quase sou finalizado, mas finalizo ele. E contra o Golisopod, só um Psychic é necessário para derrotar ele. E na Victoria Road, o Wally vai me enfrentar. Contra ele, o Roserade é finalizado pelo Brave Bird do Algodão. Com isso, ele manda o Gallade, que mega evolui e toma um Moonblast, mas eu sou finalizado. Com isso, eu mando o Jigglypuff, que finaliza ele no Pre-Rug. Com isso, ele manda o Magnezone e eu vou usando o Crunch, e ele me finaliza no Flash Cannon. Com isso, eu mando o Ano e dou um Leaf Blade, mas finalizo ele com Brick Break. Com isso, ele manda o Talonflame e eu mando o Blue Marinho, que finaliza ele com alguns Bubble Beans. Com isso, ele manda o Azumarill, que finaliza o Ano com Play Rug, então eu mando o MC Ratão. E dou um Shadow Ball, então eu dou um Max Lighting. Ele fica resistindo um pouco e me finaliza, então eu mando o Maromba, que finaliza ele com alguns Poison Jab. Com isso, ele manda o Garchomp e eu dou um Drain Punch. E ele dá o Max e me dá Max Rockfall, mas como ele não me dá muito dano, eu consigo finalizar ele no Drain Punch. E contra o Sidney, eu mando Maromba contra o Crocodile, que finaliza ele com o Max Knuckle. Com isso, ele manda o Absol, que mega evolui e é finalizado no Max Knuckle. Com isso, ele manda o King Gambit, que é finalizado no Max Knuckle, e o Tyranitar, que é finalizado pelo Drain Punch. Com isso, ele manda o Mandibus, que também é finalizado pelo Drain Punch, juntamente do Mud. Depois disso, eu vou enfrentar a Phoebe. Ela inicia a batalha com o Mimikyu, que toma um Poison Jab e perde o Disguise, mas ele me dá um bom dano e troca pro Chandelure, que é finalizado no Dark Lariat. Contra o Sablé, sou finalizado pelo Shadow Clown, então eu mando o Jigglypuff que finaliza ele no Play Rug. Contra a Slash eu mando o Ano e dou uns Leaf Blades, já que não tinha muita coisa para bater nele mesmo. Mas eu acabo sendo finalizado e mando MC Ratão, que finaliza ele no Crunch. Então ele manda Nihilate, eu dou um Dragon Dance com Blue Marinho e vou dando uns Dragon Pulse e uns Hydro Pump, mas sou finalizado. Então eu mando MC Ratão, que finaliza ele no Shadow Ball, e ela manda o Gengar, que me finaliza. Então, eu mando o Jigglypuff de volta e finalizo ele no Psyche, juntamente do Mimikyu. E depois disso eu vou enfrentar a Glacia. Ela inicia a batalha com a Ninetales, que toma 2 Max Geyser, já que ela mudou pro Terastal de Fogo, e ela manda o Glalie, que mega evolui, e eu dou um Max Guard. Então, eu dou um Dragon Dance para aumentar o meu poder, e dou uns Hydro Pump, mas sou finalizado. Então eu mando uma Maromba, que finaliza o resto da equipe dela só usando o Drain Punch. Sério, cara, uma das minhas melhores escolhas foi ter pegado ele, mano. Tu é doido. Quer dizer, escolha não, né? O time foi sorteado, não tinha. E depois disso eu vou enfrentar o Drake. Ele inicia a batalha com o Dragonite, que é finalizado pelo Max Geyser, já que ele tava do tipo fogo. E com isso ele manda o Salamence, que é finalizada por um Max Whirlwind. Com isso ele manda o Baxcalibur, que toma o Dragon Pulse e me finaliza no Earthquake. Então eu mando o Maromba, que finaliza ele com o Drain Punch, e o Dragapult com o Dark Lariat, e também o Hydreigon com o Drain Punch.
Com isso ele manda o Garchomp, que me finaliza. E eu mando MC Ratão, que também é finalizado. Então, eu mando Algodão, que é finalizado também, e o Ano, que dá um Leaf Blade, mas é finalizado pelo Rogue Skin. Então, eu mando o Jigglypuff, que finaliza ele no Play Rug. E quando eu vou enfrentar o campeão, ele inicia a batalha com o Politoad, que consegue finalizar o MC Ratão, então ele é finalizado pelo Blue Marinho. E contra o Kingdra, eu mando o Jigglypuff, que finaliza ele do Play Rug. Com isso, ele manda o Swampert, que é finalizado pelo Leaf Blade do Ano. E com isso, ele manda o Dracovish, que é finalizado pelos Play Rug. Com isso, ele manda o Palafin, que consegue finalizar o Jigglypuff, o Ano e a Altaria, já que ela não conseguiu dar muito dano nele. Então, eu mando o Blue Marinho, que também é finalizado. E com isso, eu mando o Maromba, que era o meu último membro da equipe vivo. E ele troca pro Greninja, que é finalizado. E contra o Palafin, eu dou uns Max Knuckle, assim conseguindo finalizar ele. Cara, eu gostei bastante de fazer essa ROM, mas o problema é que o bagulho travou na hora de mostrar o meu time, cara. Só deu uma travada imensa ali, mano. Tá, mas agora, ignorando isso, bora pro X. Eu iniciei a batalha com o Jigglypuff e ele manda o Fishball Cat, que ele já troca pro James, que toma o Boom Burst no lugar dele. Então eu dou uns Dazzling Gleam, que eu vejo que não dá muito, e dou um Pirate Song. Ele até deu um Toxic Spikes no campo e tomou um Boom Burst. Ele me deu outro Venoshock e quando eu tento dar o Blizzard, ele troca pro Simisear, que ele tinha nomeado de Maqueco, que acaba ficando congelado. Com isso, eu troco pro Blue Marinho, que fica envenenado. Então, eu finalizo ele com apenas um Hydro Pump, já que ele não me atacou nenhuma vez. Com isso, ele manda o Vileplume, que ele chamou de Fro, que eu vou dando alguns Draco Meteor, mas como esse golpe abaixa meu Special Attack, eu acabo sendo finalizado pelo Veneno e o Giga Drain. Com isso, eu mando o Raticate e vou usando alguns Retaliate e ele é finalizado. Com isso, ele volta com o Fishball Cat e eu dou um Retaliate, ele dá um Akaring. Então, eu dou um Shadow Ball, que não dá muito, e ele me dá um Thunder, que não me dá muito. Então, eu mando o Crunch, ele me finaliza no Hydro Pump. Com isso, eu mando o Ano, que fica envenenado e ele troca pro Salamence. Então, eu dou um Explosion, que me finaliza, e mando o Jigglypuff, que finaliza ele com apenas um Blizzard, apesar dele ter me dado um Trot Shop que não tinha me dado muito dano. Com isso ele voltou com o Fishball Cat, que tomou um Dazzling Gleam, quase foi finalizado e me finalizou no Thunder. Com isso eu mando o Maromba, que finaliza ele com Drain Punch. Com isso ele manda a Flora e eu dou um Max Darkness. Então ele fica com a vida bem baixa e dá um Dynamax. À toa, porque ele estava com a vida bem baixa e nem me finalizou. Então ele é finalizado no Max Darkness. Com isso, ele manda o James de volta. E eu dou um Max Flutterby e não tira muito. Então eu volto para minha forma normal e finalizo ele com Earthquake. Cara, batalha suada, mas eu ganhei, mano. Rapaziada, eu peço desculpa pra vocês pela qualidade do vídeo, que não tá muito boa, nem a do áudio. É porque realmente faz muito tempo que eu não gravo, tipo uns 2 meses, que era porque tava tendo uma construção aqui do lado de onde eu gravo e tava fazendo muito barulho, mano. Bom, mas é isso, rapaziada. Zerei o jogo com o time do X1, ganhei o X1 e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também comentar um desafio que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. Beleza, galera? Fui!